Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, 1. Eu disse a mim mesmo: estou vivo, tenho planos, tenho conquistas, tenho seguidores, aplausos e metas. Tenho o nome de quem venceu. Mas quando o silêncio me visitava no fim do dia, quando a luz do celular se apagava e eu era obrigado a encarar meu próprio vazio, percebia algo. Algo que eu fingia não ver. Eu estava morto por dentro. As palavras de Apocalipse queimaram meu peito como brasa. Tens nome de que vives, mas estás morto. Quantas vezes carreguei um nome, uma reputação, um rótulo bonito, mas minha alma clamava por socorro. Quantas vezes sorri por fora, mas gemia por dentro. Comecei a perceber que a verdadeira morte não é quando o coração para, é quando a alma se cala, quando você vive automático, sem propósito, sem fé, sem arrependimento, sem temor, sem paz. Quando você corre todos os dias por algo, mas não sabe por quê. Eu disse a mim mesmo: preciso abrir os olhos, porque o livro do Apocalipse não é um filme de terror sobre o fim do mundo. É uma carta urgente sobre o fim do nosso tempo. O relógio não marca apenas os minutos do mundo, marca os nossos, a nossa chance, a nossa eternidade. E então comecei a enxergar. O Apocalipse não fala só de bestas e juízos, fala de mim, fala de nós, fala de igrejas que se achavam ricas, mas eram miseráveis. Fala de olhos que se achavam abertos, mas estavam cegos. Fala de homens que se achavam vivos, mas estavam mortos. Eu disse a mim mesmo: desperta, porque se eu continuasse me enganando, eu cairia no sono eterno da alma, e nenhum sucesso, nenhum elogio, nenhuma riqueza poderia me ressuscitar. Então me lembrei das cartas às igrejas. Cristo, com os olhos como chama de fogo, dizia: tenho algo contra ti. Ele via o que ninguém via. Ele falava o que ninguém ousava dizer. E o que ele dizia? Arrepende-te. Não porque ele queria me condenar, mas porque ainda me amava. Porque ainda havia tempo. Porque ainda havia esperança. Eu disse a mim mesmo: o que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma? O Apocalipse gritava em meu espírito: volta ao primeiro amor. Quando foi que me perdi? Quando foi que troquei a presença pela performance? A fé pelos likes? O secreto pelo superficial? Chorei, não de desespero, mas de saudade. Saudade de quando eu falava com Deus como quem fala com um pai. De quando abrir a Bíblia não era um peso, mas um encontro. De quando ouvir a voz dele me dava mais prazer do que qualquer notificação. Eu disse a mim mesmo: é hora de rasgar o coração, porque o fim está mais perto do que pensamos. Não o fim do planeta, mas o fim da paciência de Deus, o fim da chance, o fim da oportunidade. A porta está aberta agora, mas não estará para sempre. Lembrei das virgens loucas que dormiram esperando o noivo, e quando acordaram, era tarde demais. A porta estava fechada, e o que elas ouviram foi: não vos conheço. Eu disse a mim mesmo: não quero ouvir isso. Quero que ele me reconheça no fim. Quero que ele diga: bem-vindo, servo bom e fiel. Mas como ele vai reconhecer alguém que nunca o buscou de verdade? Alguém que vivia de aparência, que tinha nome, mas estava morto? O Apocalipse me acordou e me mostrou que as trombetas não são só sinais do céu, são alarmes da alma, são convites ao arrependimento. Cada selo rompido, cada taça derramada, cada voz do céu é um grito: volta para mim. Eu disse a mim mesmo: não posso viver como se Deus não fosse voltar, porque ele vai voltar, não como cordeiro, mas como leão, não como servo, mas como rei, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas para alguns será tarde demais. Eu decidi não esperar o céu abrir para reconhecer o que já está escrito. Decidi não esperar o chão tremer para crer. Decidi não esperar as estrelas caírem para orar. Decidi não esperar a última trombeta para me humilhar, porque ele está à porta, batendo, chamando, e eu não posso fingir que não ouço. Eu disse a mim mesmo: abre o coração. Mesmo sujo, mesmo fraco, mesmo falho, abre, porque ele não quer perfeição.
Ele quer sinceridade, Ele quer quebrantamento, Ele quer verdade. E quando eu finalmente dobrei os joelhos e abri a alma, não ouvi condenação, ouvi graça, ouvi perdão, ouvi: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Eu chorei de novo. Dessa vez, não de dor, mas de gratidão. Porque mesmo morto, Ele me chamou de volta à vida. Mesmo cego, Ele me mostrou o caminho. Mesmo fraco, Ele me deu força. E agora eu disse a mim mesmo: não vou mais viver de aparência. Não vou mais andar como se tivesse tempo de sobra. Não vou mais carregar um nome de fé e viver sem fé.